Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta com o estudo do Livro dos Médiuns, o programa Luz na Penumbra, do capítulo 15 dos Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. É a segunda parte do Livro dos Médiuns. Já foram estudadas toda a primeira parte e agora nós estamos nesse capítulo 15. Repetimos, dos médiuns escreventes ou psicógrafos, e mais algumas classificações ou variações de mediunidade que aqui consta. Nós temos estudado esses temas, procurando ilustrar com alguma experiência pessoal, experiência familiar. Eu, Paulo Renato, e a Leci Setúbal Teixeira, que tem vasta experiência familiar nesse campo da mediunidade. Nós vamos fazer um pequeno retrospecto, um pequeno feedback. No programa anterior, nós comentamos o item médios intuitivos, o subitem, do item 180 desse capítulo 15, e nós vimos alguns itens, algumas experiências nesse campo da mediunidade intuitiva no próprio livro No Mundo Maior, que a Leci leu, fez alguns comentários, e nós também vimos no livro Obras Póstumas, que é um livro interessante para se ler, talvez seja um livro pouco consultado, assim como o próprio livro Céu e Inferno, infelizmente é pouco consultado pelos espíritas. Mas nesse livro Obras Póstumas nós temos aqui no item 6, que tem o título Médiuns, nós temos aqui para o nosso estudo complementar, como apoio, Kardec aqui dividindo novamente a mediunidade, classificando-a de uma forma didática, como médiuns de pressentimentos, médiuns proféticos, e temos aqui médiuns intuitivos, que é o objeto do nosso estudo de agora. Depois nós teremos médiuns semimecânicos, médiuns inspirados, e falávamos anteriormente que Allan Kardec, em determinado trecho do comentário sobre o médium intuitivo, ele disse o seguinte: há uma grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que a primeira se restringe quase sempre a questões de atualidade e pode aplicar-se ao que esteja fora das capacidades intelectuais do médium. Um médium pode tratar por intuição de um assunto que lhe seja completamente estranho. A inspiração se estende por um campo mais vasto e geralmente vem em auxílio das capacidades e das preocupações do espírito encarnado. Os traços da mediunidade são, de regra, menos evidentes. Então nós vimos aqui que há uma sutileza e uma afinidade muito grande da mediunidade, classificada por Kardec como intuitiva, e a outra como inspiração, e que vimos também que no nosso dia a dia fica difícil a gente saber diferenciar uma da outra. Nós lemos também umas questões do Livro dos Espíritos, nas questões 460 e 461, que os Espíritos disseram a Allan Kardec que no conjunto de nossos pensamentos estão sempre de mistura com os
Pensamentos dos Espíritos Desencarnados. E na 461 ele diz que afinal não vos é de grande interesse estabelecer essa diferença, isto é, não é de grande utilidade para nós saber se o pensamento que está circulando a nossa cabeça, a nossa mente, não é interessante saber se ele é intuído, né, ou se ele é inspirado. Essa classificação não deve ser a nossa preocupação, não é, Alice? E no programa anterior nós lembramos daquele caso nosso, né, que nós vivemos na nossa casa espírita, com relação à evangelização espírita da infanto-juvenil, onde ao chegarmos a essa casa, que nós participávamos de outra casa e fomos convidados a trabalhar nesta casa que precisava de muitos trabalhadores. Então, lá chegando, nós tínhamos um grupo de pessoas que trabalhavam a evangelização espírita em 3 dias diferentes, né? E que não havia uma continuidade. Inicialmente a ideia veio à minha cabeça, falei com o Renato, né, com relação à possibilidade de mudarmos o dia da semana para que todas as crianças participassem no mesmo dia da evangelização. Inicialmente pensávamos que isso tivesse partido da nossa cabeça. E com o tempo nós descobrimos que realmente não houve esse pensamento totalmente individual, né? Houve uma intuição, uma inspiração, porque nós depois tivemos a confirmação dos espíritos que eles estavam acompanhando isso. Então nós entendemos que houve sim a participação dos espíritos nesta mudança da nossa atividade na casa espírita. Então isso é só para a gente dar um exemplo do que o Renato está falando aqui para nós, porque é uma coisa tão sutil que muitas vezes a gente não dá valor e muitas vezes não seguimos porque achamos que o pensamento é nosso. E eu particularmente gosto muito, quando alguma intuição me chega à cabeça e é insistente, eu gosto de, principalmente se é uma coisa boa, logicamente, né? Eu gosto de segui-la. Então, assim foi feito. Então, isso é um exemplo com relação ao que o Renato está falando, né? Que a gente, às vezes, não sabe diferenciar uma coisa da outra, mas que somos instrumentos da espiritualidade maior que nos traz, que nos leva, na verdade, ao caminho correto, para praticar aquilo que eles determinaram. E no outro programa, nós lemos um trecho do livro No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, que fala do Calderaro, que se utilizava de 8 médiums, né, de 8 pessoas, que ele emitia o pensamento para cada um deles, mas que cada um captou de uma maneira diferenciada, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência. Cada um captou o pensamento de Calderaro de uma forma diferente, né? E vou ler só um trechinho para a gente relembrar, né? Calderaro, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva, na tela animada da concentração de energias mentais. Cada irmão recebia um influxo sugestivo que de logo lhe provocava a livre associação dos psicanalistas. Então, cada um recebeu de acordo com a sua experiência, com a sua lembrança, com a sua memória. E ele fala aqui: examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas
culpavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica. E a outra, uma senhora na idade provecta, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas, que supunham imperiosas e inadiáveis. Mesmo ali, um círculo de oração onde devera beneficiar-se com a paz. Somente Eulália, que é o que nós finalizamos, recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos. Possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servir. Então, daquelas 8 pessoas, somente uma conseguia perceber com mais nitidez o pensamento de Calderaro. Justamente, essa é a grande dificuldade, né, do exercício da mediunidade, fora daquela mediunidade que nós vamos ver aqui, que nós vimos, aliás, propriamente falando, dos médiuns mecânicos. Então nós temos visto ao longo dos nossos estudos que, como diz Allan Kardec, que o médium ele é um instrumento, digamos assim, que transmite o pensamento de um espírito estranho ao seu. Quer dizer, seja por que meio seja que o médium manifeste esse pensamento estranho, não importa dentro de qual classificação que Kardec tenha dado, que o médium possa expressar esse pensamento. Por exemplo, ele pode ser um médium intuitivo, mecânico, semimecânico, né, médios escreventes, médios curadores, não importa. Né? O importante é nós entendermos que a mediunidade sempre se dá, né, numa transmissão de pensamento entre o desencarnado e o encarnado. E o encarnado sempre vai estar na condição de um intérprete, daquele que precisa compreender o pensamento para retransmiti-lo, mesmo naquela condição que nós conhecemos como médios mecânicos. Mas só para fazer um outro pequeno retrospecto, aqui antes de terminarmos esse item médios intuitivos, nós havíamos lido no programa passado que um determinado item aqui, que ele fala, deixa eu ver no meu livro, segundo parágrafo, que ele diz: nesta situação o médium tem consciência do que escreve, médios intuitivos, embora não exprima o seu próprio pensamento, é o que se chama médium intuitivo. Mas ele continua: mas sendo assim, dir-se-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve, e não o do médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se, porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é impossível reconhecer-se o pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrária à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites do conhecimento e capacidade do médium. É aí, mais especialmente, que dá para se perceber nessa mediunidade intuitiva que aquilo que se escreve realmente vem do mundo espiritual, vem de um espírito desencarnado. Então, com o tempo, com o exercício, com a dedicação, esse médium intuitivo vai adquirindo uma segurança mediúnica que os iniciantes não têm. E muitas vezes são taxados de anímicos, né? As pessoas, às vezes, desenvolvem determinados preconceitos nessa área, e até às vezes desrespeitoso, dizendo: isso é animismo, isso é só do médium. E seja como for, o médium sempre vai interferir de qualquer maneira no pensamento do espírito, uns mais, outros menos. Os melhores médios interferem menos, porque ele tem que interpretar, é igual um intérprete comum. A pessoa que faz interpretação, por exemplo, de um idioma para o outro, ele, por mais fiel que
queira ser a sua interpretação, ele vai dar o seu próprio colorido. É interessante que ele não interfira no conteúdo. No sentido, no conteúdo. Ele pode e vai sempre interferir na moldura, na forma como vai apresentar o conteúdo. Então, se o conteúdo é o mesmo, não importa aí qual é a moldura que ele tenha colocado o conteúdo. Mas a gente tem que ter atenção com relação a isso para nós não sermos ingratos, injustos e, digamos, desumanos com o médium intuitivo, porque pelo nosso comportamento ou pelos nossos comentários nós podemos levar a pessoa ao desânimo, né, Alessi? E a desistência, né? Porque muitos casos de médiuns que são muito exigentes, ou o grupo é muito exigente com a mediunidade do grupo, né? Levam o médium a uma desistência. Ele desconfia tanto do que ele está colocando, porque ele ainda é novo na experiência, que as pessoas questionam e ele começa a ficar também com dúvida com relação à sua mediunidade, né? E acaba por desistir de continuar nesse trabalho, coisa que um grupo mediúnico em si, na verdade, deve dar um suporte para que esse médium tenha condições de se autoconhecer, saber o que ele está escrevendo, e o médium em si também fazer a sua avaliação dentro daquilo que ele está ouvindo, do que ele está sentindo, para que haja maior facilidade, uma interpretação mais fiel que os espíritos estão enviando a eles, né? Não só ao médium em si, mas ao grupo. Porque, em geral, o que acontece é que muitos médiuns recebem, como aqui no caso do livro No Mundo Maior, recebe a mensagem, mas outras pessoas também captam de alguma forma algo daquele pensamento. Então você vai fazendo uma avaliação dentro daquilo que está sendo recebido pelo grupo mediúnico. Isso que é importante, né? Porque a gente, quando fala de mediunidade, nós temos tendência de fazer comparações com o Chico Xavier. Achamos que que a mediunidade deveria ser igual ao do Chico, escrever com aquela agilidade, com aquela rapidez, né, de forma que não parasse qualquer dúvida. Mas o próprio Chico dizia que muitas vezes ele funcionava no campo mediúnico como médium inspirado, né, e muitas outras vezes ele lia o que os espíritos projetavam para ele, então, e escrevia naturalmente. Então nós não conhecemos em realidade como processo com ele, né? a gente só tem a visão do Chico escrevendo, porque ele era tão disciplinado que ele não demonstrava a sua como o processo estava se dando, como estava acontecendo, coisa que nós, seres humanos que ainda estamos aprendendo muitas coisas com relação à mediunidade, ainda temos muitas dificuldades. Ele já era um médium bastante seguro, né? Possivelmente tenha sido médium em alguma encarnação passada, que a flexibilidade mediúnica dele era muito grande, a segurança mediúnica dele era muito grande. Então só ficar essa lembrança, o Chico também passava por esses processos aqui de mediunidade, não era só aquele médium psicógrafo com aquela agilidade toda. Mas vamos fazer a nossa leitura para terminar esse item, médios intuitivos, item 180. Alessi, gostaria de... Nós paramos em... O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como o faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal
precisamente o papel do médium intuitivo. Então, realmente, lendo isso aqui, a gente vê que realmente é necessário uma experiência muito grande. Mas essa experiência, para acontecer, é necessário iniciar. É necessário dar continuidade. E dar continuidade com seriedade. Ter assiduidade no trabalho. Assiduidade, estudo. Porque o que a gente vê muitas vezes é que o médium, não em todas as casas, logicamente, mas às vezes a gente encontra médiuns que se envolvem só com o ato da reunião mediúnica e não estuda a ponto de se avaliar o que está passando com ele, né? É necessário que ele pesquise, que ele estude, que ele peça conselhos daqueles que têm mais experiência, para que possa interpretar desta forma como ele está mostrando aqui, né? Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. É essa a grande dificuldade, né? Do médium. Justamente, Allan Kardec coloca aqui na própria introdução de O Livro dos Médiuns, em determinado trecho, ele coloca falando sobre o objetivo desta obra, O Livro dos Médiuns. Ele diz: seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhes o emprego de modo útil quando ela exista, né? Então, quando existe a mediunidade, é interessante que a pessoa estude o Livro dos Médiuns para compreender como vai lidar com aquele fenômeno que está se passando com ela. Então, quando ele fala aqui, o papel do médium mecânico é de uma máquina. Então, a gente tem aquela ideia da máquina que não raciocina, da máquina de escrever, por exemplo, da máquina que não pensa, né? Mas quando os espíritos falam dessa máquina, ele está falando do instrumento de que os espíritos se servem, que é o corpo físico. A máquina de escrever, que muita gente nem conhece mais, né? Muita gente não sabe nem o que é isso. Muita gente sabe nem o que é isso. Mas as máquinas, de uma forma geral, na indústria, por mais que elas aparentem inteligência na execução das suas tarefas, na condição de máquina, alguém preparou, alguma inteligência preparou aquele mecanismo para produzir daquele jeito, entre aspas, tão inteligente, com tanta perfeição. Então, o médium mecânico que Kardec se refere é no que diz respeito, quando ele fala sobre máquina, é no que diz respeito ao instrumento em si, ao corpo, né? Especialmente naquele órgão que o espírito vai se utilizar no corpo físico do médium. No caso aqui são os braços, a mão. Então, nesse campo há uma máquina, claro, mas quem controla essa máquina é o espírito reencarnado. Então, mesmo nessa condição de médiuns mecânicos, o pensamento do espírito sempre vai passar pelo pensamento do médium, que se utiliza do corpo físico. Então, o corpo físico, entre aspas, é uma máquina para o espírito encarnado. E vai ser uma máquina também para o espírito comunicante. E esse médium encarnado fará a leitura daquele que o está utilizando, né? Usando o seu cérebro. Usando o seu corpo para comunicar. Então a gente observa que essa questão do estudo da mediunidade realmente é bem complexo, e nós aqui estamos estudando, mas também nós temos dificuldade nessa interpretação, nesse exercício mediúnico com proveito, como diz Kardec lá no início, tornar a mediunidade uma ferramenta, um instrumento útil, não só para nós, mas para todos aqueles que dela se aproximem. Né, Alessi já está sinalizando para mim aqui que acabou o nosso tempo por hoje. Na semana que vem nós continuaremos o nosso estudo com a bênção de Deus, de Jesus Cristo, desejando a todos os seus familiares, paz, saúde e tranquilidade.
Certo, Leci? Exatamente. Continuaremos na semana que vem. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui de volta para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que colaborem com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, aonde nós paramos? Paramos na Revista Espírita de março de 1860, quando estávamos estudando um texto publicado por Allan Kardec, intitulado Um Médium Curador, em que ele dá notícias a respeito de uma excelente médium de cura, né, da década de 50 do século XIX, né, em que o nome dela era Désirée Godu. Era uma senhorita, né, uma jovem de 25 anos de idade. De 25 anos de idade. Né? Bom, e aí, prosseguindo, Kardec informa, né, que ela começou a mediunidade dela como médium de efeitos físicos, né, sessões de mesa, etc. Né? Agora, prosseguindo as informações a respeito dessa médium, ele fala o seguinte: o próprio Cristo, porque ele termina o parágrafo anterior, que nós terminamos no nosso programa, dizendo que ela foi vítima da maledicência, né? Ele terminou natural, né? Natural. Ele terminou o parágrafo dizendo assim: entretanto, como bem podeis imaginar, a maledicência não a poupou. Né? E aí ele prossegue: o próprio Cristo foi injuriado, embora só fizesse e ensinasse o bem. É de admirar que ainda se encontrem fariseus, quando ainda há homens que em nada creem. É a sina de todos os que mostram uma superioridade qualquer, serem alvo dos ataques da mediocridade invejosa e ciumenta. E o próprio Allan Kardec foi vítima, assim, né, fortíssima da maledicência. Jogaram pedra nele. E o pior, né, o que doía mais, não era a maledicência praticada pelas pessoas de fora, né? Era a maledicência praticada por pessoas de dentro. Isso. Né? Enfim. Nada lhes custa para derrubar aquele que ergue a cabeça acima do vulgo, nem mesmo o veneno da calúnia. O hipócrita desmascarado jamais perdoa, mas Deus é justo, e quanto mais maltratado for o homem de bem, tanto mais gloriosa será a sua reabilitação e mais humilhante a vergonha de seus inimigos. A posteridade o vingará. Então, o que nós precisamos ter é sempre a consciência muito tranquila. E muita paciência, né, Astênio? Sim, tem que ter. Porque muito amor ao que você faz. Né? Equilíbrio para ouvir isto e não mudar a sua opinião. Sim, né? Por isso é que o Cristo deve ser o nosso modelo, né? Quando a gente verificar que a gente está sofrendo, seja qual seja o tipo de sofrimento, inclusive essas injúrias e tal, você pensar, o Cristo passou por isso, né? Por que eu não devo passar? Né? Exatamente. Então vamos prosseguindo. O texto de Kardec a respeito da senhorita Désirée Godu, que era médium de cura. Aguardando sua verdadeira missão, que, conforme se diz, deve começar dentro de 2 anos, o espírito que a guia propôs-lhe a de curar todos os tipos de doenças, o que ela aceitou,
né? Obviamente, quando alguém aceita uma missão dessa, está aceitando uma cruz pesadíssima, né? Porque aí você não tem mais sossego, né? A multidão vai toda para sua casa, né? Para onde você estiver. Você não tem mais repouso, né? Enfim. Bom, então ela aceitou a missão de curar todos os tipos de doenças. Para comunicar-se, ele agora se serve de seus órgãos. Ele, o espírito, né? Se serve de seus órgãos, que antes eram as mesas. Certo? Então, para comunicar-se, ele agora se serve de seus órgãos. Muitas vezes a sua revelia, em vez das batidas insípidas das mesas. Quando é o espírito que fala, o timbre de sua voz já não é o mesmo e os seus lábios não se movem. Então essas eram informações que o Sr. Pierre estava dando a Kardec. Então essa questão da voz já não ser a mesma, nós cansamos de ver com o Divaldo Franco, né, a voz mudando quando era Bezerra de Menezes ou outro espírito, né, que fazia a prece através dele ou que falava através dele. Então, felizmente, nós conhecemos um médium, né, de perto, né, que nos ajudou a entender isso, né? A senhorita Godu recebeu apenas uma instrução comum. Olha só, mais uma vez, né, como os espíritos, quando vão desempenhar uma tarefa dessa para chamar a atenção dos homens, procuram normalmente pessoas mais simples, né? Então, ela não era uma pessoa que fala instrução comum, ela não era uma pessoa muito letrada, né? De nível superior, muito provavelmente. Que nível superior não é instrução comum, né? Então, a senhorita Godu recebeu... E naquela época a mulher era colocada... Ainda mais naquela época, né? Então, a senhorita Godu recebeu apenas uma instrução comum, mas a parte principal de sua educação não devia ser obra dos homens. Quando consentiu em ser médium curadora, o espírito procedeu metodicamente para a sua instrução, sem que ela não visse outra coisa além de mãos. Então a instrução, olha só que coisa linda, a instrução dela, a partir do momento que ela aceitou ser médium de cura, a instrução dela foi dada pelos próprios espíritos, os professores desencarnados. Que privilégio, hein? Professores desencarnados, né? Porque ensinar a ela aquilo que seria importante para a missão dela, né? Sim. Imagina se um médium de cura não conhece nada de biologia, né? Enfim, de conhecer o corpo humano, né? Fica mais difícil, né? Então, quando consentiu em ser médium curadora, o espírito procedeu metodicamente para a sua instrução, sem que ela não visse outra coisa além de mãos. Uma misteriosa personagem lhe punha sob os olhos livros, olha, tá vendo só? Né? Então uma misteriosa personagem lhe punha sob os olhos livros, gravuras ou desenhos e lhe explicava todo o funcionamento dos órgãos do corpo humano, as propriedades das plantas, os efeitos da eletricidade, etc. Você parece que está lendo a mediunidade de Chico Xavier, porque para ele a médium que se fazia presente disse que ela havia muitos livros, né? E realmente ele foi um homem que se doou na literatura. Sim, e deve ter aprendido nessa literatura que os espíritos apresentaram, né? Culto, né? Esse aqui me faz lembrar, inclusive, o César Reis, né? Um grande orador espírita, um dos mais respeitáveis oradores espíritas, que no início da missão dele, né, como orador, os espíritos mostravam para ele todas as imagens, né, de questões históricas, então como se fosse em filme, né, mostrando para ele. Lá pelas tantas ele pediu para que eles não mostrassem mais, porque ele queria se esforçar para ele mesmo estudar isto, né, não ter a facilitação dos espíritos, né? Então, quer dizer, há quem queira a ajuda dos espíritos e há quem dispense a ajuda dos espíritos, né? Para poder ser responsável por tudo. Né? Mas o César Reis é um exemplo para todos nós. Exato. Né? Então, vai ser uma misteriosa personagem lhe punha sob os olhos livros, gravuras ou desenhos e lhe explicava todo o funcionamento dos órgãos do corpo humano, as propriedades das plantas, os efeitos da eletricidade, etc. Ela não é sonâmbula. Ninguém a adormece. Você estava falando antes no intervalo, né, de uma
parenta sua, né? Uma tataravó. Uma tataravó, né? Por parte de pai. Que ela era sonâmbula, então ela adormecia e recebia receitas e tal, né? Que o marido anotava. Então, no caso aqui, essa daqui não era sonâmbula. Então, ela não é sonâmbula, ninguém a adormece. É completamente desperta, que penetra os doentes com o olhar. Olhar de raio-x, meu amigo. Né? E era por isso que os espíritos ensinaram primeiro a ela essas noções, né? Para que ela pudesse olhava o corpo. Ver sem ver. Olhava o corpo por dentro e aí Exatamente. Sabia que órgão estava sendo afetado, né? Esse tipo de coisa. Isso é simplesmente lindo, né? Bom, então é completamente desperta, que penetra os doentes com o olhar. O espírito lhe indica os remédios. Então, ela não fez medicina. Sim. Ela identificava a doença, né? Ela via o órgão que estava enfermo e os médicos desencarnados indicavam a ela qual deveria ser o medicamento, né? Então, o espírito lhe indica os remédios que ela geralmente prepara e aplica. Se lembra que nós falamos ainda há pouco que deveria ser remédio de manipulação? Exato. Né? Lembramos da pomada do vovô Pedro, né? Exato. Então, é exatamente isso que o Kardec recebeu a informação dela, né? O espírito lhe indica os remédios que ela geralmente prepara e aplica. É por isso que dava para pobres e ricos, porque não tinha como ir comprar na farmácia, por mais rico que fosse. Manipulado porque eram de plantas. Né? Normalmente de plantas. Né? Então, o espírito lhe indica os remédios que ela geralmente prepara e aplica, cuidando e pensando as mais repugnantes feridas com a dedicação de uma irmã de caridade. Né? Então a gente fala assim, tudo bonitinho, não é bonitinho não, vai pegar lá uma ferida lá, às vezes com mau cheiro, né? Cheio de pus, né? E vai lá passar o remedinho, né? Aí, mais uma vez, a gente lembra do Chico, criança, tendo que lamber uma ferida. Né, a bezendeira disse para ele. Né, pega uma criança inocente, virgem. Virgem, inocente, né, para lamber a ferida. Exatamente. Né? E ele teve sorte. E a madrinha dele, maravilhosa, fez isso. E ele teve que lamber a ferida. Um pouco pior do que a médium aqui, que não teve que lamber, mas teve que passar o dedo, né? Bom, mas isso é tudo muito importante para que a gente, Amaury, a gente também não se recuse a realizar determinadas tarefas que seriam repugnantes, mas que a gente precisa aprender a fazer. Como é que a gente vai um dia receber uma missão dessa daqui, se hoje, para a gente fazer um curativo numa pessoa, né, que esteja com uma inflamação, esse tipo de coisa, a gente não quer fazer, não quer lá colocar a pomada naquela ferida, esse tipo de coisa. Ficar com nojo. Como dizia o Cristo, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Né? Então, antes da senhorita Godoy, que recebeu uma missão dessa, certamente ela fez muitos curativos, né, em outras pessoas. Né? Ela provavelmente deve ter sido, em outra época, né, uma enfermeira. Muito provavelmente. E aí desenvolveu a mediunidade para completar. Uhum. Bom, começaram por lhe dar a composição de certos ungüentos. Então, os espíritos deram a ela, né, a composição de certos ungüentos que curavam em poucos dias os panaríceos e as feridas de pequena gravidade, a fim de lentamente habituá-la. Então, acho que panaríceo é uma doença na ponta do dedo, que era muito comum naquela época, uma inflamação na ponta do dedo. Então, a fim de lentamente habituá-la a ver, sem muita repulsa, todas as horrendas e repugnantes misérias que deviam aparecer aos seus olhos, pondo a finura e a delicadeza de seus sentidos às mais rudes provas. E aí, tá querendo ser médium de cura, Amaury? Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, e não é só beleza não, né? É pedreira. Não é isso? Doença que provoca bactéria, vírus. Isso, se fosse só passar a receita e dar para a pessoa. Seria ótimo, né? Mas não é assim não, os espíritos não dão moleza para ninguém não. Bom, não imaginemos nela encontrar um ser sofredor, doentio e fraco. Desfruta do mens sana in corpore sano, em toda a sua plenitude. Então ela não era aquela pessoa fraquinha, que fala baixinho, né? Então era uma pessoa cheia de vitalidade, não é isso? Lá no vigor dos seus 25 anos. Longe de cuidar dos doentes por meio de um auxiliar, em tudo ela põe a própria mão, dando conta de tudo, graças à sua robusta constituição.
não é? Então não fez equipe para passar o pior para os outros, não, né? É verdade. Ela mesma fazia. E não fez feio, né? Não fez feio. Porque ela pediu essas coisas para ela. Sim. E ela teve a responsabilidade. São espíritos muito maduros, né? Exatamente. São espíritos muito maduros que dificilmente vão falhar na missão deles, né? Bom, sabe inspirar aos doentes uma confiança sem limites. Então essa inspiração que ela transmitia, sim, já ajudava na cura, né? A pessoa esperançosa, né? Enfim, sabe inspirar aos doentes uma confiança sem limites. Acha no coração consolações para todas as dores, tendo à mão remédios para todos os males. É de um caráter interessante, né? Porque o que mais a igreja e todos nós, obviamente, admiramos, né, no Cristo era a capacidade de curar dele, né? E aí a gente vê. E ele perguntava sempre, né? O que você quer que eu faça? Né? E no final ele fazia o mais importante, né? Vai e não peques mais. Exatamente. Para que não te aconteça coisa pior. Né? Deixando muito claro que não existe enfermidade sem erro, né? Exatamente. Sem erro anterior. Sabe inspirar aos doentes uma confiança sem limites, acha no coração consolações para todas as dores, tendo à mão remédios para todos os males. É de um caráter naturalmente alegre e jovial, então não era uma pessoa triste, cansada, né? Sua alegria é contagiante como a fé que a anima e atua instantaneamente sobre os doentes. Vi muitos se retirarem com os olhos cheios de lágrimas, doces lágrimas de admiração, de reconhecimento e de alegria. Até porque, né, tendo em vista os espíritos que a cercavam, as pessoas que iam lá recebiam os reflexos da presença desses espíritos. Então você vê que o lado moral é importante, né? É fundamental. Fundamental. Porque os espíritos acompanhavam ela. Sem uma moral ilibada, a gente não atrai espíritos superiores de jeito nenhum. Né? E quem estava falando, né? Quem ia lá para se tratar das suas doenças, eles acabavam estando momentaneamente diante de espíritos extremamente elevados, né? Com as vibrações excepcionais. Daí saírem de lá chorando, né? Exatamente. Me lembra que o Leon Denis, acho que no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele descreve, em determinado momento, como ele saía do centro espírita onde ele frequentava. Né? E eram fenômenos mediúnicos incríveis. Revigorado. Né? E ele disse que ele saía de lá chorando também, sabe? Mas era pela presença dos espíritos elevados. Né? Nós, infelizmente, atrasadinhos como nós somos, né? Dificilmente nos aproximamos de espíritos superiores. Né? Mas quem tem a experiência de se aproximar não tem como não se emocionar. Bom, todas as quintas-feiras, olha outra informação importante aqui, Amaury. Todas as quintas-feiras, dia de feira e domingos, das 6 horas da manhã até 5 ou 6 horas da tarde, a casa não se esvazia. Então, ela não atendia todos os dias da semana. Ela atendia todas as quintas-feiras e todos os domingos, mas era das 6 da manhã até as 5 ou 6 da tarde. Nossa Senhora, muitas horas. Isso nos faz lembrar a casa de Simão Pedro, né? Sim. Lotada de gente querendo entrar. Sim. Teve um que foi até colocado pelo telhado, né? A cama amarrada em cordas, né? Desci pelo telhado, que eu não conseguia passar pela porta. Né? E a casa dela era bem parecida com a casa de Simão Pedro. Né? Bom, para ela, trabalhar é orar. E disso aliás, nós também deveríamos ser assim, né? Trabalhar é orar. Muito mais importante. É a melhor oração, né? Muito mais importante do que orar é trabalhar. Né? Trabalhar em favor dos outros. De preferência, e não se lamentar. E de preferência trabalhar desinteressadamente, sem remuneração. Né? Para ela, trabalhar é orar. E disso se desincumbe com consciência. Antes de tratar os doentes, passava dias inteiros, então antes dela ser médium de cura, olha como é que ela ocupava o tempo dela. Antes de tratar os doentes, passava dias inteiros confeccionando roupas para os pobres e enxovais para os recém-nascidos, empregando, e era uma jovem,
porque podia estar indo para o baile, né? Sim. Empregando os meios mais engenhosos para que os presentes chegassem ao destino anonimamente. Então ela preparava isso daqui e arrumava algum modo de esses enxovais chegarem aos destinatários sem que eles soubessem de onde estavam vindo esses enxovais, né? Bom, então, discretamente, né? Não sabendo a mão esquerda o que faz a mão direita. Exatamente. Essa era uma cristã admirável, né? Bom, então deixa eu voltar. E quantas aqui tiveram pelo caminho, né? Sim. Né? Pela história, pelo caminho, sim, e que não são lembradas. Sim. E todos inspirados no Cristo, né? Sim. Então, meu amigo, nós estamos ainda meio em débito. Capenga, ainda. né? Meio carente de progresso. Vamos lá. Antes de ter de tratar os doentes, passava dias inteiros confeccionando roupas para os pobres e enxovais para os recém-nascidos, empregando os meios mais engenhosos para que os presentes chegassem ao destino anonimamente, de sorte que a mão esquerda sempre ignorasse o que dava à direita. Possui grande número de certificados autênticos concedidos por eclesiásticos, olha o respeito da própria igreja, né? Possui grande número de certificados autênticos concedidos por eclesiásticos, autoridades e pessoas notáveis, atestando curas que em outros tempos teriam sido consideradas miraculosas. Então a senhorita Godu aqui tinha tudo para ser transformada em santa pela Igreja Católica. Exatamente. Mas como era espírita, não tinha nenhuma chance de ser transformada em santa, né? Bom, nosso tempo chegando no finalzinho, vamos ver se a gente consegue fazer mais um parágrafo. Kardec informando, né, aqui, e aqui ele já fechou as informações que ele recebeu, agora o comentário dele, tá? Sim. Diz assim, sabemos por pessoas dignas de fé que não há o menor exagero no relato que acabamos de transcrever, e temos a satisfação de poder assinalar o digno emprego que a senhorita Godu faz da excepcional faculdade de que foi dotada. Esperamos que esses elogios que temos o prazer de reproduzir no interesse da humanidade não alterem sua modéstia, que dobra o valor do bem, e que ela não escute as sugestões do espírito do orgulho. O orgulho é o escólio de um grande número de médiuns, e vimos muitos cujas faculdades transcendentes se aniquilaram ou perverteram desde que deram ouvidos a este demônio. E o orgulho não leva a perder somente médiuns, né? Leva a perder criaturas. A vaidade, né? Você é um bom escritor espírita, por exemplo, e aí começa a ficar vaidoso da sua capacidade de escrever, né? Aí já começa a se perder, né? Exatamente, nós conhecemos alguns, né? Mas não vamos nem comentar, né? Então o orgulho é o escolhe de um grande número de médiuns, e vimos muitos cujas faculdades transcendentes se aniquilaram ou perverteram desde que deram ouvidos a este demônio tentador. As melhores intenções não dão garantia contra os embustes, e é precisamente contra os bons que dirige as suas baterias, pois se satisfaz em fazê-los sucumbir e mostrar que ele é o mais forte. Insinua-se no coração com tanta habilidade que muitas vezes o enche sem que o suspeite. Isso ele está se referindo ao orgulho. Sim. Que a gente deve vigiar o tempo inteiro, não se envaidecer. A gente deve se olhar. Não se envaidecer. No próprio Chico, aquela humildade dele, com aquela mediunidade, mas não era uma falsa humildade, era uma humildade de verdade. Sim. Ele sabia que tudo aquilo que ele produzia não era ele que produzia. Se os espíritos não fizessem mais nada, ele nada faria. Exato. Né? Então ele fala assim, por que eu vou me vangloriar, né, de algo que não foi eu que fiz? Né? Exatamente. Mas ele era um dos poucos, né? Que realmente reconheceu isso. Reconheceu que não era ele, né? Deixa eu só completar o parágrafo, né, da comentário do Kardec, que nosso tempo, infelizmente, já acabou. Assim, o orgulho é o último defeito que confessamos a nós mesmos, semelhante a essas moléstias morais que se tem em estado latente, e que, sobre sua gravidade, o doente se ilude até o último momento. Eis porque é tão difícil erradicá-lo.
né? É tão difícil erradicar o orgulho, né? Nós identificarmos que nós estamos sendo orgulhosos, que precisamos combater o orgulho, a vaidade. Que de fato de nós mesmos, nós somos muito poucos somos capazes, muito pequenos, né? Muito poucos pequenos. E mesmo que a gente não tenha nenhuma mediunidade assim aflorada, né? Desenvolvida, muito do que nós fazemos é por inspiração dos espíritos. Exatamente. Né? Então a gente não deve se vangloriar de maneira alguma. E terminamos por hoje, meus porque amigos, o nosso tempo acabou. Não que o tema tenha acabado, mas o tempo acabou. Depois a gente continua. Isso. Acabamos agora mais um capítulo estudado da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, pedindo a vocês que colaborem com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.